Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Se possível, vamos ficar confortáveis, limpar o nosso campo mental, elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizar a nossa casa espírita Eulália Nogueira, nos sentindo lá dentro, pedindo para que possamos absorver a mensagem do Evangelho e as boas energias emanadas dos espíritos responsáveis pelos trabalhos de hoje. Nos coube Introdução 4, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, item 10 a 11. O item 10. O corpo conserva bem impresso os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda, evidentes, os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhes deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias poderia provar que devemos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Colóquio de Sócrates com os discípulos na prisão. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado pela experiência, a de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima. Mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Capítulo 12, itens 7 e 8. Item 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança demorada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, o que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecidos os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, os que agora o Espiritismo espalha e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda. Se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que
que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem pode, depois de ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para este fim, precisamente por se acharem mais do que os outros em condições de lhes compreenderem as sublimes lições que, finalmente, pôde dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Bem, irmãos, esse tema foi exaustivamente debatido nesta semana, mas acho oportuno falar o que disse Sócrates no item 10. Cállicles, personagem no diálogo platônico, trata-se de um cidadão ateniense. Ninguém tem certeza de sua existência. Pólucos, irmão de Helena de Troia, filho de Zeus, um imortal, tido como padroeiro dos navegantes. Górgias, retórico, que é a arte da eloquência, filósofo grego, natural de Leontinos, na Sicília. Na síntese, o que diz o texto é o que nós espíritas já sabemos, que o espírito é imortal, que o espírito conserva as paixões, tendências, caráter e as ideias que teve na Terra. Há 500 anos antes de Cristo, estes filósofos já diziam que após a morte os espíritos se reconhecem e mantêm os laços de amizade e parentesco. Sócrates e Platão possivelmente façam parte dessa pleiade de espíritos encarregados de ensinar os homens as mesmas verdades. Indo para o final, pedimos por todos os irmãos em dificuldades, por todo esse orbe, pelo nosso país, pela nossa cidade, por esse grupo maravilhoso, que possamos receber um passe, tirando todas as negatividades e os miasmas. Vamos mentalizar a nossa família, o nosso lar, os nossos companheiros, as pessoas que conosco habitam. Vamos mentalizar uma pessoa que sabemos estar em dificuldade. Vamos agora pedir pelas nossas águas, que seja colocado ali o remédio necessário para os nossos males físicos e espirituais. Em nome de Deus, de Allan Kardec e da caridade, demos encerrado os trabalhos de hoje. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Fique com Deus. Que assim seja.